Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu estava falando num outro vídeo a respeito da questão de um dos motivos de eu ter sido expulso da organização Torre de Vigia, né? Que eu servi como testemunha de Jeová lá na Torre de Vigia por cerca de 30 anos, dos quais quase 20 foi como ancião, 5 anos como servo ministerial e outros, né, sem função nenhuma. E uma das coisas interessantes é que quando eu servia como ancião, veja bem, naquela época, há 4 anos atrás, uns 5 anos atrás, quando eu era ancião ainda, eu fui expulso de ser ancião do corpo de anciãos em 2019. E um ano depois eu fui expulso da organização, de fato. Então até 2019 eu estava servindo como ancião. E na função de ancião, vocês que conhecem a organização há muitos anos atrás, sabem que os anciãos tinham a permissão de falar com os desassociados, que hoje em dia eles, a partir de agosto, acho que eles vão começar a falar removidos. O termo, né, desassociado, expulso, não vai ser mais utilizado, vai ser usado removido, mas vou continuar usando aqui desassociado ou expulso, que é a mesma coisa. Então, os anciãos, que são os pastores nas congregações, tinham a permissão do corpo governante para falar com os desassociados. Os demais irmãos, que não eram anciãos, não podiam nem sequer dizer oi para os ex-membros. Você pode ver isso no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, no apêndice, parágrafo 2, que faz uma citação da revista Sentinela, 15 de dezembro de 1981, página 16 em diante. Tem 2 estudos lá que falam sobre como devemos encarar uma pessoa desassociada e quando um parente é desassociado. Então ali frisa claramente que um simples oi é o início para uma conversa. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Não, e por vários motivos. E aí eles enumeram lá vários motivos, dizendo que são motivos bíblicos. E aí, nessa época que eu era ancião e tinha permissão, os anciãos, está no livro Mantenha-se, Pastoreio, Rebanho de Deus, Manual Secreto dos Anciãos, que dava orientações para os anciãos poderem, primeiro, uma vez por ano, visitar os desassociados que estavam dando passos, aqueles que tinham dado algum indício de que tinham abandonado aquilo que fez ele ser expulso. Se, né, eles aparecessem no salão e dessem uma cartinha, os anciãos podiam ir lá conversar com ele, para receber a cartinha pedindo readmissão. Então os anciãos podiam conversar em determinados momentos com os expulsos, com os desassociados. Munido desta informação, e uma vez que eu tinha, né, aberto a minha mente com respeito ao que significa de fato ser um verdadeiro seguidor de Jesus, e não um seguidor de homens, nesse período eu já estava bem desperto, né? 2014, 2015 em diante, eu estava bem desperto. Já tinha entendido que não é para seguir a homens, não é para seguir cegamente o que o corpo governante diz, porque o corpo governante não é a palavra final. O que ele chama de verdade hoje, amanhã já não é mais. Então é muito melhor seguir aquilo que a Bíblia diz, nua e cruamente, do que cair no engano de ser guiado por cegos. Eu tomei essa decisão a peito. Baseado nisso, eu comecei a aplicar os princípios cristãos de fato. Pensei, por que falar com o desassociado apenas uma vez por ano? Por que falar com o desassociado só quando ele vem me entregar uma carta pedindo readmissão? Quando o desassociado aparecia lá na porta do salão, eu já corria até ele, eu já o recepcionava, o abraçava, assim como eu abraçava todo mundo que chegava no salão. Quem me conhece aqui no circuito sabe que eu recebia os irmãos. Alguns até reclamavam que ia fazer um aperto de urso, né? Então eu abraçava, tinha um hábito de abraçar os jovens, né? Os irmãos chegavam, os outros anciãos, alguns não gostavam muito disso, mas eu tinha esse hábito. Quando chegava alguém desassociado, eu ia lá, cumprimentava, abraçava e trazia a pessoa para dentro, levava lá para a sala B e conversava, via como é que a pessoa estava, fazia até visita de pastoreio para essas pessoas desassociadas, eu e o meu concunhado liberado. A gente levava a pessoa até um lugar, ela sentava junto com ela, cantava o cântico junto,
emprestava a Bíblia, arrumava a publicação, fazia de tudo pela pessoa. E isso começou a cheirar mal para os outros anciãos, principalmente 3 anciãos que tinham sido designados pelo superintendente de circuito para me monitorar. Eles estavam monitorando todos os meus passos, tudo que eu fazia. Talvez você possa achar exagero, que é mania de perseguição. Quem foi membro de fato, quem já foi ancião, sabe. Se você nunca foi ancião, talvez você pode até não acreditar, eu vou entender. Quem nunca foi ancião, eu entendo perfeitamente que não entenda e não acredite em nada do que eu digo aqui. Porque não sabe, e nem vai saber se não for ancião. Não vai saber. Nunca vai saber. Nunca vai entender direito. Né? É igual uma fala que eu gosto de repetir aqui. É como tentar explicar o que é a vida para uma criança que ainda não nasceu. Então, quem nunca foi ancião, pode ficar tranquilo. Eu entendo perfeitamente se você acha que eu sou um mentiroso. Não sabe, não tem noção. Agora, quem já foi ancião, esses eu duvido, Deodó, eu duvido que tem coragem de discordar das coisas que eu falo aqui, do universo dentro do mundo dos anciãos. Duvido, a menos que a pessoa tenha cara de pau de ser um mentiroso mesmo, cínico, de tentar com unhas e dentes defender o corpo governante para dizer que essas coisas não acontecem, ou não aconteceram. Pode não ter acontecido talvez na sua congregação, mas muitas outras, e eu tenho muitos relatos, que isso aconteceu e ainda continua acontecendo em diversas congregações. Esse tipo de perseguição, fofoca, picuinha, de monitoramento. E isso aconteceu comigo. E eles começaram a me monitorar. E uma das coisas que eles botaram na pauta para poder pegar em cima do meu pé e paralelo do meu concunhado, foi a maneira como a gente tratava as pessoas desassociadas. Inclusive num grupo de anciãos que a gente estava no WhatsApp, eu coloquei um artigo lá falando sobre cumprimentar pessoas de todos os tipos. Tem um parágrafo que diz assim, que cumprimentar é uma questão de educação, que devemos cumprimentar as pessoas não importa qual seja a sua circunstância. Aí eu falei, se não importa qual a sua circunstância, não importa se ela é desassociada ou não. Aí eles mostraram para o superintendente de circuito a conversa do WhatsApp, do grupo, e o superintendente de circuito me repreendeu perante os anciãos, dizendo que aquele estudo, aquele artigo ali, não estava incluindo os desassociados. E aí eu rebati dizendo que o artigo não fazia nenhum tipo de exceção, não tinha uma nota ao pé da página dizendo assim, ó, excetua-se aqui, isso não se aplica no caso do desassociado ou dissociado, o que foi expulso ou aquele que saiu por conta própria, um ex-membro. Não tinha isso. Ou seja, era um artigo de propaganda, era um artigo para fazer uma campanha bonita para as pessoas que não conhecem o interior da organização. E eu deixei isso bem claro no corpo de anciãos. Eu já estava desperto, então eu já não media exatamente o que eu ia falar. Eu falava o que vinha no meu coração. Eu falei, o artigo não fala isso. E aí o meu concunhado Liberato citou o artigo do capítulo 15 de Lucas, do filho pródigo, dizendo que o pai correu, abraçou o filho e não perguntou nada se ele estava arrependido ou não, ele foi correndo. E aí eles falaram que nós não respeitávamos o arranjo da desassociação, que tratávamos esse assunto de uma forma banal. E aí, ou seja, em outras palavras, estávamos desrespeitando o corpo governante, sendo rebeldes para com o governante, para com o corpo governante. E você que é membro, já foi da organização Torre de Vigia, sabe que discordar do corpo governante significa ser apóstata. Pois bem, esse foi uma das coisas que pesou para eu ser expulso, eu e o meu concunhado, que depois foi expulso também. Ele foi expulso porque continuou a amizade comigo depois de eu ser expulso. Eu fui expulso em 2020 e ele foi expulso uns 1 ano e pouco, 2 anos depois, porque nós continuamos a amizade, apesar de sermos parentes, concunhados. Moramos no mesmo terreno, temos a mesma sogra, tio dos meus filhos, eu sou tio do filho dele,
e ainda assim eles consideraram que a nossa amizade era uma violação do arranjo da desassociação. Muito bem, chegou agora recentemente, no boletim número 2 de 2024, hoje é dia 6 de julho de 2024, alguns meses atrás. Antes de eu falar do boletim, quando eu fui expulso, no mesmo mês que eu fui expulso, em 2020, eu falei para alguns que me chamaram de demônio, eu fui chamado, inclusive por parentes, eu fui chamado de servo de Satanás. Agora imagine as pessoas falando isso para mim, apontando o dedo para mim. Eu tenho testemunha, eu não dei uma resposta, nenhuma palavra. Sempre tive o hábito, desde pequeno, era pirracento. Minha mãe fala isso, né? Quando ela vinha me bater, eu ficava na mesma posição, tomando chinelada, eu ficava ali do mesmo jeito. Mandava eu sair da areia. Chegava lá, me pegava na areia, e eu na mesma posição, com as perninhas em curva, dobrada, eu saía do mesmo jeito. Não chorava, não fazia isso. Era uma mania que eu tinha desde pequeno. Então eu fui insultado, fui xingado e não dei uma resposta. Eu trabalhava no comércio e foi muito útil, porque alguns clientes às vezes reclamavam, xingavam. Isso é aquilo, tal, eu ficava no balcão paralisado. Às vezes era até ruim eu fazer isso, porque demonstrava uma certa, como é que se diz, um desafio, né? Eu ficava parado. Primeira vez que eu fui no serviço de pregação, o camarada tentou me expulsar do portão. Aí eu parei e fiquei olhando para ele. Aí ele falou, tá me olhando por quê? Aí foi chegando mais perto. E eu pensando comigo, né? Se ele encostar a mão em mim, eu vou partir para cima. Aí o companheiro que estava comigo, puxando. E ele me xingando de tudo quanto é nome, eu não dei uma palavra. Ele ficou falando, eu só olhando para ele. Não precisava falar. E não foi diferente. Quando eu fui expulso, no dia seguinte do anúncio, eu fui xingado. Servo de Satanás, você é um demônio. Temos nojo de você. Você deveria sair de casa. Você é um traidor. É um servo do Satanás. Duas caras, hipócrita. Tudo isso. E eu ouvi, simplesmente olhando para a pessoa enquanto ela falava, sem dar uma resposta. Nenhuma resposta. A melhor resposta, aliás, eu dei, foi o silêncio. Passado o tempo, quando os nervos se afloraram, eu disse, eu fui expulso porque eu fui considerado iníquo. Mas eu não te considero iníquo e nem os anciãos, então são todos mentirosos e hipócritas, porque a Bíblia diz, o manual dos anciãos diz que se a pessoa não demonstra arrependimento é porque ela é iníqua, então ela deve ser expulsa. Hoje eles falam removidos. Mas eu falei outra coisa. A partir de agora ninguém mais vai poder nem dizer oi para mim. Essa norma foi implantada pela organização na Sentinela de 15 de dezembro de 1981. Quando o corpo governante mudar essa regra e disser que os irmãos, que eles fizeram uma leitura melhor do texto, uma análise sintática, a palavra hebraica, o erudito tal analisou uma enciclopédia, blá blá, tal, tivemos uma nova luz e disser que o texto não deve ser encarado assim, que pode cumprimentar assim, aí os irmãos vão começar a cumprimentar. E aí eu pergunto, eles fazem isso por causa do que a Bíblia diz ou por causa do que o governante ensina? Seguem a Bíblia ou seguem a homens? E aí sabe qual foi a resposta que foi me dada? Mesmo que eles mudem, eu vou continuar seguindo a Bíblia, porque não cumprimentar as pessoas que saíram, que abandonaram a Jeová, é bíblico. Falei, então você vai ser encarado como eu estou sendo encarado, como um apóstata, porque você vai estar indo contra o corpo governante. Muito bem. Chegou agora em fevereiro, o boletim número 2 desse ano, foi fevereiro, março, ou abril, não lembro qual foi o mês, foi agora recente, foi esse ano. O corpo governante trouxe o boletim número 2 dizendo que o corpo governante decidiu que os irmãos podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão cumprimentar ou não um ex-membro que vem até o salão do reino, até o local da reunião.
O corpo governante decidiu, não foi Bíblia, nem chegaram ao ponto de dizer que uma leitura do texto, nem nada não. Foi o corpo governante decidiu na cara dura mesmo. E aí eu pergunto para você, toda aquela perseguição, o fato de cumprimentar as pessoas, mesmo sendo ancião, ser perseguido por outros anciãos, ser chamado de desrespeitoso, alguém que não leva a sério o arranjo da desassociação, fica como? Como é que fica isso? Bom, eu fui chamado de apóstata, eu fui chamado de servo de Satanás, de herege, de demônio, de alguém que abandonou a Jeová. Mas agora o governante vai, pega, e já que aquilo tudo era bíblico, joga o que era bíblico no lixo, porque o corpo governante decidiu. Como é que fica isso? Eu pergunto para os anciãos lá que me perseguiram. Eu pergunto para as pessoas que me insultaram, que me chamaram de servo de Satanás, servo do demônio, por ter questionado essas coisas que depois o corpo governante modificou. Quem é realmente apóstata? Quem realmente abandonou a Jeová nessa história? Você pode me dizer aí, com todo o seu coração? Muito bem. Forte abraço aí, aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.